Oiê, continuando o nosso estudo aqui, mas antes de ir para o próximo capítulo de Daniel, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o orgulho, porque a gente falou bastante sobre o orgulho aqui no último capítulo. E porque às vezes a gente comenta algumas coisas aqui e a gente acaba não identificando, né, algumas coisas na nossa vida, porque às vezes a gente passa muito rápido e algumas coisas acabam passando batido. E essa palavra, ela mexeu muito comigo porque, na verdade, o orgulho é algo que eu tenho trabalhado por algum tempo no meu coração e na minha vida pessoal, esse sentimento de orgulho. Então, hoje não é uma mensagem confortável, mas é uma mensagem necessária para todas nós. Então, para começar, o que é, né, orgulho de verdade? O orgulho, na verdade, não é só alguém arrogante ou que se acha melhor do que todo mundo. O orgulho é algo sutil. É quando o eu, ele ocupa um lugar que deveria ser de Deus. E é viver, na verdade, como se tudo dependesse de mim, como se tudo girasse em torno de mim mesmo e, no fundo, tudo fosse sobre eu. E como que o orgulho, na verdade, ele se esconde e a gente nem percebe. Deixa eu te mostrar algumas formas e eu gostaria que você fosse bem sincera com você mesma. De repente você possa descobrir áreas na sua vida e, por mais dolorido que seja, pode ser, né, dolorido e assim não tão confortável, mas é necessário essa descoberta para que nós possamos ser restauradas, né, curadas e restauradas. Então, um exemplo, alguém compartilha algo com você sobre algo que a pessoa conquistou que para ela é grande, mas para você não é. E aí você não pergunta nada de volta. Um outro exemplo é você ouve uma conquista e você pensa, mas eu já fiz melhor, ou eu conquistei algo maior. Ou você tem uma dificuldade de celebrar o outro ou a outra de verdade. Ou você fica desconfortável quando você não é reconhecida por alguma coisa que você fez e que você acha que você merecia algum tipo de reconhecimento ou de agradecimento. Quando você quer controlar tudo ao seu redor. Quando você não gosta de ser corrigida. Se isso te dói lá dentro. É uma raizinha também de orgulho. Quando você só ora quando não consegue resolver as coisas sozinha. Isso também é orgulho. E é aqui que pesa, porque a gente percebe que não é sobre os outros, é sobre nós. E o orgulho, ele age no coração, porque a gente começa a se colocar no centro. Mas ele também age na nossa mente, porque a gente começa a viver uma comparação constante. Ele também começa na nossa boca, porque a gente começa a falar mais do que a gente deveria escutar. Ele também começa nas nossas relações, porque a gente, muitas vezes, nós temos falta de empatia pelo nosso próximo. Sobra julgamento para o nosso próximo. E ele também tem uma parte com Deus, porque a gente começa a ficar menos dependente e mais autossuficiente. Então, o orgulho, ele não só nos afasta das pessoas, mas ele também, que é o pior, né, de tudo, nos afasta de Deus e do seu amor e do seu favor. E é importante a gente falar sobre isso, porque a verdade, que é a palavra de Deus, ela nos confronta. E é importante a gente entender que Deus, ele não negocia com o orgulho. Ele, na verdade, resiste ao orgulhoso, não porque ele é duro, mas porque o orgulho nos impede de receber algo de Deus. E se a gente for mais a fundo na raiz desse problema, o orgulho, ele não é só uma atitude, ele é literalmente uma raiz, porque às vezes ele vem de insegurança, de necessidade de aprovação, de necessidade de provar alguma coisa para o outro e às vezes até de medo de nós não sermos suficientes. Então a pessoa, na verdade, ela compensa tentando parecer mais, saber mais, ser mais, mas lá no fundo está vazio. Tem algo ali que está faltando.
E a verdade do Senhor e a verdade da palavra, ela nos liberta. Porque nós não precisamos provar nada. Porque quem nós somos em Deus já é suficiente. Agora, como que prático, se a gente for colocar na prática, né, e ser bem realista, como é que a gente vai combater esse sentimento? Não é só a gente identificar aqui, talvez agora você possa estar identificando alguma coisa no seu coração, mas é tratar. Então a gente precisa começar a celebrar as outras pessoas intencionalmente. Tem pessoas que têm uma dificuldade de elogiar o outro, então comece a elogiar as pessoas, ouça mais do que você fala. Admita os seus erros mais rapidamente sem se justificar. Faça coisas boas sem contar para ninguém. E a sua oração também pode ser que precisa mudar, porque a gente pode orar pedindo para o Senhor revelar aonde o orgulho ainda vive no nosso interior. E Ele vai revelar, mas Ele vai revelar com amor, com muito amor, mas também com verdade. Então gostaria que você pensasse hoje se você tem se colocado no centro, se você fica desconfortável quando você não é reconhecida, se você celebra de verdade as pessoas ou fica se comparando, se você está na dependência total de Deus ou de si mesma. Porque, mulheres, o orgulho, ele não parece um problema, até ele começar a te afastar de Deus e da presença de Deus. E às vezes o maior arrependimento, o maior impedimento do agir de Deus na nossa vida não é o inimigo, é o nosso próprio coração que não está rendido. Então, o orgulho, ele pode dizer, eu sei, eu faço, eu consigo, mas o coração do humilde diz, eu preciso de ti, Senhor. E para o seu próximo, ele age com celebração. Bom, eu espero que isso possa te ajudar a ser restaurada e curada. Amém? Um beijo.